Fala pessoal, professor Elton aqui com vocês, professor Elton Carvalho, e hoje eu queria trazer para você uma aula específica para quem está estudando História, especificamente para o concurso de Educação, professor de História aqui na Paraíba, tá bom? Hoje eu resolvi trazer uma questão da banca, né, da banca IDECAM, para a gente comentar um pouquinho, falar um pouquinho de todo esse processo. Eu tive a oportunidade de fazer 2 concursos aqui no estado da Paraíba e, graças a Deus, ser aprovado nos 2. Então, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e, inicialmente, neste momento, nesta aula, objetivamente, a gente comentar um pouquinho sobre uma questão da banca que tem a possibilidade de trazer para a gente um estudo muito específico, muito objetivo, né? Direto. Então, se você quer passar nesse concurso para professor de História, se você vê neste momento uma oportunidade, fica até o final desse vídeo, porque eu vou comentar com você algumas dicas importantes que eu usei para estudar e obter êxito nessas 2 provas, tá bom? Trouxe aqui 3 slides rápidos para a gente comentar um pouquinho e focar na nossa preparação, tá bom? Vou fazer a leitura de alguns pontos da questão, comentar algumas dicas, formas de estudo e análise também de conteúdo, o que é obviamente muito importante. Então, essa questão é uma questão bem interessante, né? Uma questão de certa forma profunda, uma questão que tem um texto relativamente grande, já que você tem aí entre 3 e 4, no máximo, minutos para resolver uma questão numa prova, né? Eu digo isso com eficiência, né? Você precisa aprender também a administrar o tempo da prova, mas esse pode ser tema para outra aula, né? É uma questão que é relativamente simples, mas que tem um texto um pouquinho maior, né? A IDECAM, nas provas que são trabalhados esses conteúdos assim, historiográficos, elas têm essa tendência de trazer um pouquinho mais de profundidade em algumas questões, tá? Então, a primeira dica que eu dou é que você faça uma leitura bem específica, tá? Uma leitura atenta dos enunciados. Mas é claro que, na verdade, o que vai fazer toda a diferença são ali as alternativas, né? Então, você tem que focar nas alternativas, sempre trazendo essa perspectiva de uma conexão profunda com o enunciado. Às vezes, pessoal, o enunciado ele é apenas uma certa distração, na verdade, para você. Mas preste bem atenção, porque você não pode pular os enunciados, tá bom? Você tem que ler os enunciados completos, tá certo? Mas eu vou explicar melhor um pouco sobre essa relação de alternativas e enunciados, quando é que a gente pode passar os olhos apenas no enunciado, já focar direto nas alternativas nos nossos próximos encontros aqui, tá certo? Mas olha só, são 2 citações, né? E você já vai entender bem claramente qual é o objetivo da questão quando você lê os 2 enunciados. Sem mais delongas, vamos lá. Quando o doente se acostuma ao seu estado de vigília, começavam a apagar-se da sua memória, palavra-chave, as lembranças da infância. Em seguida, o nome e a noção das coisas. Noção das coisas. E por último, a identidade. Olha que palavras, que palavra e que palavras importantes ele já deu nesse enunciado, né? A identidade das pessoas e a consciência do próprio ser, até se afundar numa idiotice sem passado. Veja que citação maravilhosa, né? Do Gabriel Garcia Marques aqui, que já dá uma ideia do que ele vai trabalhar na questão, na verdade. Você que é formado em História, você já percebeu aqui claramente, né? Os conceitos de memória, de identidade, sujeito histórico, consciência, né? Atividade política, noção de pertencimento social. Né? Já dei uma dica aí, já destaque algumas palavras-chave aqui. Segunda citação. Um novo regime de historicidade centrado sobre o presente, palavra-chave, estaria se formulando no Ocidente? A partir da queda do Muro de Berlim,
ocorreu um crescimento rápido na categoria do presente e se impôs a evidência de um presente onipresente. Tempo histórico claro aqui, né, gente? Nomeado de presentismo, até onde se vive entre a amnésia e a vontade de nada esquecer. Então, tempo e patrimônio. Gente, uma questão aqui que apresentou para a gente conceito de tempo histórico, né? Hoje em dia as provas estão cobrando bastante historiografia. Eu já aproveito que aqui no meu canal você tem um vídeo sobre historiografias e correntes historiográficas, tá? Que é muito legal, tem ajudado muita gente no que diz respeito a provas de concurso e também para o Enem, então não deixa de conferir. Mas descendo um pouquinho aqui, ó, nós temos já o nosso pedido, né? O que é que a banca quer que você faça? Responda. Objetividade. Relacionando as consequências da epidemia de insônia que aconteceu no Macondo de 100 anos de solidão, com as implicações que o presentismo traz para a nossa experiência histórica atual, é correto afirmar que a função social do historiador na sociedade atual deve ser. Pessoal, olha o que é que a banca faz. Ela coloca um texto sobre a questão da insônia, da dificuldade de percepção histórica, percepção de consciência, não é? Presentismo e temporalidade histórica. E aí, função social. Olha aqui, importância do historiador para a sociedade. Qual deve ser? Como o historiador deve atuar em sua função social no que diz respeito às temporalidades históricas, ao presentismo, como ele coloca aqui, né? É correto afirmar que a função do historiador na sociedade atual, certo? Então, ele quer que você analise a função social do historiador na sociedade atual, mas como pano de fundo ele bota temporalidade histórica, consciência. Então, será que ela vai trabalhar especificamente temporalidade histórica? Será que você conseguiria resolver essa questão só lendo o comando da questão e já indo para as alternativas? Então, vamos para as alternativas. Primeiro, será que a função social do historiador na sociedade atual seria empreender um mapeamento científico dos acontecimentos passados, de modo a orientar seguramente os homens no caminho a ser trilhado no futuro? Aquela visão, né? A história é para a gente não errar novamente no futuro, não é isso? Então ele coloca aqui, ó, orientar seguramente os homens no caminho a ser trilhado no futuro. Duvidoso essa questão, né? A gente já sabe que a história, ela nos prepara, mas ela não isenta de erros. Letra B. Extrair dos fatos através de documentos. Opa, apenas documentos? Mas tudo bem. As leis que regem os grupos humanos, explicando assim a configuração atual da sociedade. Complicada essa questão, né? De, através de documentos, né? As leis que regem os grupos humanos, explicando assim a configuração atual da sociedade. Na alternativa C, nós lemos os seguintes: fornecer à sociedade uma análise do passado eficiente para impedir futuras guerras e crises. Aí a gente já poderia riscar, né? Olha só como é importante você estar focado em cada palavra. Impedir futuras guerras e crises. Evitar catástrofes sociais, essa daí a gente já pode riscar, não é? Impedir que o presente seja vivido solitária e silenciosamente, estabelecendo como mediador de um diálogo entre os homens do presente e os do passado. Olha aqui que interessante. Impedir que o presente seja vivido solitária e silenciosamente. Perfeito, né? Por quê? Porque ele falou um pouquinho daquele conceito do presentismo, não é? Então, a função do historiador, sim, é impedir, né, que o presente seja vivido de uma forma solitária e silenciosa, não é? Estabelecendo-se como mediador de um diálogo entre os homens do presente e os do passado. Opa, essa daqui é forte candidata à nossa alternativa, hein?
impedir que o presente seja vivido solitário e silenciosamente. Você percebeu como essa alternativa é mais longa, é mais profunda, é mais densa? Às vezes isso é uma dica, hein? Só tem ela aqui, ó, não é isso? Que tem 4 linhas. Claro que ela está editada por mim, mas aqui a gente já percebe que ela é um pouquinho maior, não é verdade? Mas vamos ver a alternativa 5. Você não pode ir rapidamente, né, com muita sede assim. Promover uma reconstituição fiel do passado através do colecionamento de datas e fatos. Pessoal, dispostos em ordem cronológica. Olha só, se a primeira alternativa, letra A, ela falou daquela perspectiva de você não errar no futuro, o que era de uma visão um pouco passada da história, essa daqui promoveu aquela ideia de que a gente só faz colecionar datas e fatos em ordem cronológica. Isso é uma história antiga, né? Isso é uma história do passado, não tem nada a ver com a nova história. Então, na verdade, a nossa alternativa é a letra D. Fica claro para você que quando você vai resolver uma questão, você precisa fazer uma análise profunda e ter atenção em cada palavra que ele coloca. Né? Por exemplo, na alternativa C, ele colocou aqui, ó, passado eficiente, para impedir. Olha as palavras complexas, né? Será que o historiador tem uma função social de impedir uma guerra, impedir uma crise? Então, quando você for resolver as questões da IDECAM, prepare-se para esse tipo de manejo textual, certo? Que você tem que estar muito atento para ela. Tá bom, pessoal? Olha só, nós chegamos ao fim deste encontro, desta aula e desta análise. Mas aqui no canal, eu lembro que você encontra muitos conteúdos, tá? Muitos vídeos sobre muitos conteúdos que podem ajudar você nesse concurso, tá bom? Nos próximos dias, nas próximas semanas, eu não vou parar de colocar aulas aqui, encontros, para ajudar você a ter essa aprovação, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário aqui se ajudou você, deixar o seu like aqui para fortalecer o nosso canal. Valeu, pessoal! Até a próxima!